Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, eu espero que você tenha passado uma boa semana e eu estou de volta aqui para continuar o assunto da semana passada sobre os traumas emocionais. Eu passei algumas dicas ali das quais você pode reconhecer alguns traumas e mudar um pouquinho o seu posicionamento, e hoje eu gostaria de fechar com outras dicas, eu espero práticas e que sirvam para você, que ajudem você. Mas não esqueça de ajudar o canal, tá bom? Se você gostar desse vídeo, por favor, dá o seu like, não custa nada, é só apertar lá, dá o seu like. Ative também o sininho de notificações para que você possa receber sempre as notificações dos próximos vídeos e também fale para seus amigos virem aqui também e fazerem parte também da página do Rodrigo Silva Arqueologia, aqui do canal do Rodrigo Silva Arqueologia, tá bem? Se inscrever aqui no canal. Bem, continuando, na semana passada você viu que eu falei dos traumas, das emoções, como é que elas são montadas dentro do nosso organismo, gerando traumas como se fosse uma prateleira com instantes de reação em conflito, neutralidade e adoção. Se não assistiu o primeiro vídeo, dê uma pause aqui, assista o vídeo, depois você continua aqui para você entender o andar da carruagem. Agora eu gostaria de dar outra dica para você. Faça uma árvore genealógica da sua família. Se você tem mãe ou pai vivo, ou tio, ou alguém, procure saber. Hoje nós vivemos uma sociedade que não tem passado. Os jovens hoje não são muito acostumados a se preocupar com o passado, com as origens, com as raízes, mas isso não é bom. Sabe por quê? De acordo com a Bíblia, há vários casos em que o erro do pai se repete no filho. Se você olhar no livro do Gênesis, você vê Isaac cometendo praticamente o mesmo erro de Abraão, quase entregando a mulher dele para um outro homem por medo de ser morto. Você vê muitos dos erros de Jacó perpetuados também nos seus filhos ali. Em outras palavras, o fruto não cai muito longe da árvore. Então, uma forma de você descobrir quais são os seus traumas emocionais, os problemas que você está enfrentando e o que precisa ser curado, é você conhecer a sua família. Procure ver, fazer uma árvore genealógica mesmo, faça uma árvorezinha ali, desenhe, coloque assim, nome do pai, nome da mãe, se eles são vivos, a idade deles, se você tem caso de suicídio na família, é bom colocar, se você tem caso de traumas emocionais, tudo é bom você ir colocando ali, elencando. E procure ver assim, o que caracteriza a sua família. O que caracteriza? A partir disso você poderá descobrir muitos dos seus traumas, dos seus problemas, daquilo que lhe incomoda. Muitas vezes a tendência de algumas pessoas, se não forem bem diagnosticadas e bem resolvidas, é repetir, especialmente nas relações, os modelos que ele tem. Há muitos homens que casam com a mulher igualzinho à mãe deles. E há muitas mulheres que casam com um homem igualzinho o pai delas. E aí, muitas vezes o exemplo não é o melhor que elas têm, não. Mas por quê? Parece que tem algo que atrai você de novo para perpetuar o trauma. Então você tem que quebrar esse círculo. Lembrando o que eu falei no vídeo passado, essas dicas aqui não são de maneira alguma uma substituição à busca por uma terapia séria com um profissional da área de saúde emocional, seja um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, tá bem? Você tem que procurar ajuda profissional. Hoje é mais fácil do que no passado, embora eu reconheça que nem todos têm a condição de buscar um profissional de saúde, mas na medida do possível, busque. E essas dicas aqui serão apenas formas de ajudar você no seu processo de cura, mas não uma substituição ao trabalho do profissional. Outra dica que eu posso dar para você, além de fazer a árvore genealógica, você entendeu a questão da árvore genealógica, né? Por isso que a Bíblia dá tanta ênfase. Até Jesus tem o seu evangelho iniciado por uma árvore genealógica. Até Jesus. Então você vê que é muito importante isso. A outra coisa que você também pode fazer é tentar fazer uma linha do tempo da sua vida. Eu vou pegar uma folha de papel aqui e vou ilustrar o que eu quero dizer. É que muitas vezes nós temos sempre a ideia de que a nossa vida foi só desgraça, 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 desgraça. Mas não necessariamente. Eu descobri isso há pouco tempo. Porque eu tinha uma infância tão sofrida, tão terrível, que eu olhava para trás, não via nada de bom. E parecia que só coisas ruins que pulavam.
Depois eu percebi que, na verdade, não é que só coisas ruins que tinham acontecido, é porque o nosso inconsciente, ele trabalha por padrões de comportamento, ele busca padrões. Esse é um estímulo da nossa mente. Nós sempre buscamos padrões. Teve uns 2 ou 3 vídeos atrás que eu até fiz uma analogia sobre isso. Quando você compra um carro novo, vamos supor que você compra aí uma EcoSport. Pode perceber, quando você sai na rua, como é que você vê EcoSport igual a sua, o mesmo modelo para todo lado? A impressão que você tem é que o mundo inteiro comprou um carro igual ao seu. Não é nada disso. Na verdade, você sempre viu a mesma quantidade de EcoSport na rua. Mas é porque agora que você tem uma, o seu inconsciente, buscando padrões de comportamento, vai ver um monte de EcoSport que ele não via. Se você tem uma filha chamada Ana Júlia, se você tem um filho chamado João, você vai ver um monte de João, você vai ver um monte de Ana Júlia. Parece que todo mundo resolveu colocar o mesmo nome da sua filha nos filhos dele. Não, é porque agora o seu cérebro procura as conexões, as coincidências. Ele busca as coincidências. E a minha vida me dá sempre muito do mesmo. Se eu sou uma pessoa que já sou voltado para o trauma, a minha vida vai buscar ver mais os traumas do que as coisas boas. Então eu tenho que mudar isso aí, eu tenho que reprogramar isso dentro de mim para começar a ver, na minha analogia, outros carros além da EcoSport. Outras crianças além da Ana Júlia, além do João. Percebe? Existem outras crianças. Eu tenho que quebrar esse vício do meu cérebro de ver só as coisas ruins. Então uma dica que eu poderia dar, isso aqui é coisa minha, viu? Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas se você fizer também não atrapalha. Você pode fazer uma linha assim, olha. Coloca uma linha aqui e você coloca alguns... Eu já fiz isso. Você coloca alguns traços assim. Num traço, pode escrever uma coisa que magoou você, um trauma. Um trauma. Mas você está proibido de escrever um próximo trauma ou voltar a falar daquele sem primeiro escrever algumas coisas boas que aconteceram, no plural. Trauma é um, coisas boas no plural. Então, se aqui eu fiz um trauma, aqui embaixo eu tenho a obrigação de colocar pelo menos uma das 3 coisas boas. No início você vai achar que não tem coisas boas para colocar, mas faz uma forcinha, você vai ver que tem. Pode ser uma coisa boba. Pode ser, por exemplo, uma coisa ruim aqui. Minha mãe me jogou na lata de lixo quando eu era criança. Mas teve uma coisa boa. Eu não morri. Já é um motivo para colocar aqui embaixo. Eu sobrevivi à rejeição dela. Tem outra coisa boa. Um gari da prefeitura me viu, me enrolou no pano e me levou para a polícia. Eu não fiquei abandonado ali com hipotermia. Outra coisa boa. Uma família me adotou. Pronto. Outra coisa ruim aqui que eu tenho que anotar. Em virtude desse trauma, eu sou uma pessoa que tem problemas enormes de baixa estima. Tudo bem. Mas justamente por ter esse problema de baixa estima, eu tenho menos rejeição das pessoas. Eu dificilmente virarei um racista, um segregacionista. Perceberam? Por quê? Porque eu já me sinto tão mal que eu não quero que eu te sinta também. Então é uma coisa boa. Que bom que eu sou assim. O meu cachorro, as pessoas podem me odiar, mas meu cachorrinho me ama. Coloca aqui, olha, você tem um cachorrinho que te ama. Então vai fazendo isso. E com o tempo você vai perceber que a sua mente começa agora a descobrir coisas boas. E mais, você vai descobrir também que a sua linha da vida é feita mais de coisas boas do que de coisas ruins. Não se dá para entender um enredo de um livro lendo apenas uma página dele. Ainda que seja o índice, você não entenderá. Aquela página do meio do livro só faz sentido na história como um todo. Quando eu vejo o meu trauma só ele, sozinho, isolado, e faço dele o sol em torno do qual eu gravito as minhas emoções, aí realmente a minha vida não vale nada, é melhor me matar. Mas se eu pegar aquele problema e transformá-lo apenas um capítulo de um grande livro que é a minha vida, eu posso ver que ele é apenas uma página. Mas houve muitas páginas boas. E eu estou aqui olhando aquela história à distância, quer dizer que eu superei. Perceberam? E lembre-se, na verdade alguns podem até falar assim, tá, Rodrigo, mas como é que eu faço isso? Bom, os profissionais de saúde podem ajudar, mas nós temos um auxílio
maravilhoso chamado a graça divina, a graça de Deus. Por isso que eu não acredito muito na autoajuda. Eu não acredito na autoajuda. Eu acredito na autoajuda, tá bem? Mesmo que agora vocês venham espelhado, mas deu para entender a diferença do alto com U e do alto com L. Eu acredito na ajuda que vem do alto. E Deus vai ajudar você. Ele ajudou a mim. Ele ajudou a mim. Ele vai ajudar você também. Tá certo? E por isso até que eu tenho um vídeo que eu gravei há pouco tempo aí falando da importância da gratidão. Hoje eu até acrescentaria naquele vídeo a importância terapêutica da gratidão. Comece a agradecer por coisas pequenas. Hoje eu agradeço por coisas pequenas. Eu agradeço quando eu vou almoçar, quando eu vou jantar, quando eu vou comer, mas eu agradeço por coisas pequenas. Se eu ouço uma piada, eu gosto muito de piada, e às vezes eu estou com meu fone de ouvido e ouvindo um videozinho ali com humor engraçado, um bom humor, né, um humor pitoresco, que não seja sarcástico, um humor engraçado, inteligente, eu começo a rir e eu agradeço a Deus, Senhor, obrigado por ter me tirado esse riso do rosto aqui, ter colocado esse riso no meu rosto aqui, obrigado, Senhor. Às vezes eu estou caminhando no meu condomínio, eu amo cachorro. Meu cachorrinho morreu, eu fico triste. Eu amo cachorro. Mas quando eu vejo um cachorro mansinho, que eu bato a mão para ele, ele vem batendo o rabinho e pula em mim, eu fico tão feliz. Obrigado, Senhor, porque esse cachorrinho veio me fazer um carinho. Comece a agradecer por essas coisas pequenas e você vai ver como é que sua vida vai ter muito mais coisas para agradecer do que para reclamar. Outra dica que eu dou para você é não caia em tentação. O que eu quero dizer com isso? É interessante que o Pai Nosso, como é narrado em português, ele está um pouco dúbio na sua tradução, porque Jesus fala assim, na tradução em português, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, etc. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, corrigindo o português. Não nos deixe cair em tentação, eu posso ler de duas maneiras, é dúbia essa frase. Quando eu for tentado, que eu não caia, ou que eu não caia na tentação, que eu não caia em situação de ser tentado. Só que quando eu vou ao original grego, não há essa dubiedade. No grego, Jesus não está pedindo assim, Senhor, quando eu for tentado, que eu não caia. O que Jesus está pedindo é, Senhor, que eu não caia na tentação, que eu não seja tentado. Como dizem os hispanos, e não nos metas en la tentación, ou em inglês, and lead us not into temptation, e não nos conduza para dentro da tentação. Então, quando a gente pede a Deus para nos livrar da tentação, nós não estamos pedindo apenas, Senhor, quando eu for tentado, que eu seja forte para resistir, não. Senhor, que eu nem seja tentado. Isto mostra que muitas vezes eu tenho que evitar ou procurar evitar situações gatilho que vão despertar aquele meu vício, aquela coisa que me desagrada. Então, se você está, às vezes pode ser no emprego, num ambiente que favorece a elevação daquilo que você não deve, cai fora. Cai fora, não fica por aí não vale a pena, não vale a pena. Mas aí você pode até falar assim, tá, Rodrigo, mas não é fácil. E quando o ambiente que me afeta é a minha casa? É onde eu moro com meu pai e minha mãe. Bom, vários de vocês já ouviram um vídeo ou noutro, numa pregação minha ou noutra, eu dar alguns flashes da minha vida e vocês já sabem que não foi nada fácil a minha infância. Nada fácil. Violência física, violência emocional, de toda maneira que você pode olhar. E a emocional era pior do que a física, era uma tortura mental e praticada justamente por aqueles que deveriam cuidar de mim. É aí que doía mais. É aí que doía mais, porque quando a criança é atacada por um estranho, o trauma é desse tamanho, mas quando ela é atacada por quem deveria cuidar dela, protegê-la, um irmão, um tio, um pai, uma mãe, é pior ainda. E eu ficava em minha casa várias vezes assim, orando a Deus que dia que eu ia me livrar daquela situação, que dia que eu ia livrar, e parecia que nunca esse dia ia chegar. Mas chegou, estou aqui. Uma coisa que eu sempre fazia naquela época era procurar estudar os meus algozes para poder ser justamente o oposto do que eles eram. Para poder fazer o que eles não faziam, porque na minha cabeça eu entendia assim, bom, se eles são assim e eu não gosto do jeito deles serem,
Então, se eu me tornar como eles, eu vou ser igualzinho. Então, se eles fazem assim, eu vou fazer assado. Se eles vão por esse caminho, eu vou por aqui. E isso me ajudou. Mas eu sei que alguém pode falar, Rodrigo, mas eu não tive a clarividência, se eu posso usar essa palavra, que você teve na infância. Eu não tive esse despertamento. É verdade, você não teve. Mas deixe-me dizer para você uma coisa que você pode fazer hoje. Uma vez, eu fiz uma vivência com um grupo de adolescentes. Vivências são dinâmicas que a gente faz para tirar uma ilustração emocional, para fazer o grupo refletir, ter contato com uma emoção. Muitas pessoas de RH convidam especialistas para irem às empresas e realizarem vivências com os funcionários. Alguns colocam nas costas uma plaquinha para você escrever o que você pensa dele, depois cada um lê. Tem várias vivências que os psicólogos fazem aí, até pessoas que não são da área, mas que são especializados em trainee e outras coisas assim. E uma das vivências que eu fiz com esse grupo de adolescentes foi o seguinte: eu peguei uma caixa de papelão fechada e eu levei para eles algumas lembrancinhas e falei que eu iria dar para o vencedor uma lembrança de Israel. E quando falou que é de Israel, todo mundo queria, né? Eu nem lembro, acho que levei umas lamparinas de Jerusalém. E todo mundo queria. E eu falei, para ganhar é o seguinte, eu chamei os voluntários à frente e falei, você vai contar algo da sua vida. Só que não vai ser tão fácil assim não. Você vai ter tantos minutos para contar esse algo da sua vida, mas à medida que você for contando a sua vida, eu vou tirar de dentro dessa caixa um objeto. E você tem que incorporar o objeto na história. E com adolescentes é muito gostoso fazer isso, porque alguns são mais engraçados, outros são mais tímidos. E um lá começou a contar, pois é, quando eu vim para o colégio e tudo mais, eu cheguei aqui no colégio, eu tirava um porco de plástico da caixa. Aí no colégio eu encontrei um porco, aí todo mundo começava a rir e tudo mais. Aí daqui a pouquinho ele voltava a falar como é que ele chegou ali e tal. Aí eu tirava uma escova de dente, ele tinha que colocar a escova de dente. E ficou engraçado o modo deles contarem e o desespero deles de toda hora ir contando e olhando para mim para saber que objeto eu tiraria da caixa. E a apreensividade, porque não sabiam o que ia sair dali. No final, eu fiz a surpresa. Ao invés de votarem qual deles contou a melhor história, eu falei, todos vocês vão ganhar um prêmio por terem contado uma história. Porque a vida é exatamente como a vivência que eu fiz com vocês aqui. A vida é uma caixa de surpresas e você não tem o controle sobre as coisas que sairão dessa caixa. Eu posso estar falando com vocês aqui e amanhã ter um acidente e virar cadeirante? Posso. Eu não estou isento disso. Qualquer um que vive pode estar vivendo o último dia de sua vida. Eu posso perder a minha visão a qualquer momento, eu posso perder meu emprego. Essa caixa de surpresas chamada vida, ela tira coisas boas e coisas ruins, a gente não tem controle sobre isso. Eu não tenho controle do que vai acontecer amanhã. Bem do de hoje eu tenho controle. É muito complicado. Como eu também não tive controle sobre a casa na qual eu haveria de nascer, a família, se é que eu podia chamar aquilo de família, que me gerou, que me criou. Eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre o rosto que eu haveria de vir ao mundo, sobre a cor da minha pele, o tipo do meu cabelo. Eu não tenho controle sobre as coisas que me acontecem. Mas eu tenho sim um controle dado por Deus sobre a história que eu contarei a partir dos objetos que saem da caixa. E essa história de tensão pode virar até engraçada. E no final da realidade desse mundo, o meu Senhor me presenteará, como a todos que eu presenteei naquele dia, por ter contado a minha história com os objetos que a vida me apresentou e ter atribuído isso à honra e glória de Deus. E uma dica teológica: se você escreve a sua história a duas mãos, você tendo Deus como coautor, o livro sai muito mais bonito, muito mais fácil de ser lido e digerido. Dica de quem já escreveu alguns livros. Outra dica que eu vou dar para você: nessa questão de escrever a sua história, cuidado para não tornar a realidade em redor uma autobiografia neurótica. Há pessoas que acham que tudo acontece por causa dele, em torno dele e com ele. Às vezes, aquela pessoa que passou de cara fechada para você e não te cumprimentou, ela não te cumprimentou por várias razões.
Se for uma mulher, ela pode estar com uma cólica, ela pode estar com TPM, pode estar com cólica, ela pode ter recebido uma notícia que o marido perdeu o emprego, que ela mesma foi mandada embora do emprego dela, pode ser que a pessoa, se for um homem, ele acabou de ter uma discussão com o chefe dele lá embaixo, ou seja, existem 1001 razões pelas quais ele pode passar de cara fechada por você, sem que necessariamente você ache que o problema esteja com você. E às vezes, alguns que lhe tratam mal, que querem lhe tirar, lhe invalidar, eles não estão tratando mal a você porque você é um invalidado. É pelo contrário. É porque você o ameaça. É, isso mesmo. Às vezes tem pessoas que nos machucam, como as irmãs da gata borralheira, da Cinderela, machucavam a Cinderela junto com a madrasta, mas elas faziam aquilo por quê? É porque a Cinderela era realmente uma gata borralheira? Não! É porque ela era uma ameaça. Ela era mais linda do que as outras, ela só não sabia disso. Você deve conhecer a anedota de como prender um elefante. Dizem que prender um elefante é a coisa mais fácil do mundo. E às vezes no circo, a gente vê realmente um elefante com uma cordinha amarrada no pé dele ali e numa estaca. E se ele fizer assim, ele arranca aquela cordinha com a estaca. Mas por que o elefante não rompe com aquela corda que é mais frágil do que ele? Contam os que narram essa anedota que os elefantes, desde pequenininho, eles são amarrados ali e eles tentam sair com aquela corda, eles não conseguem porque são filhotes ainda. E eles vão crescendo com aquela corda ali. Eles vão crescendo. E mesmo quando eles estão fortes e robustos, eles não rompem a corda porque acreditam que eles não podem fazer isso, ainda estão com a memória da infância na cabeça. Então é disso aí que eu quero falar com você. Na verdade, até no outro vídeo eu falei da importância do encontro do adulto com a criança emocional dele. Do Rodrigo de hoje com o Rodrigo de ontem. Um encontro para fazer as pazes. Um encontro para acalmar aquela criança. Sabe por quê? Porque o adulto de hoje é fruto da criança de ontem. Então procure isso. Procure encontrar-se consigo mesmo. Anote as coisas que lhe incomodam. Anote a sua vida. Não tem problema de anotar. Anote e tranque as 7 chaves para que ninguém veja. Depois, se você quiser, queime. Releia. Procure fazer anotações. Outra coisa também que eu vou dar uma dica para vocês. Já falei que não caia em tentação, veja a sua vida como um todo. E uma coisa muito importante também. Sinta-se perdoado e amado por Deus. Isso é muito sério, é muito importante. Vença o passado dos seus traumas. Vença, em nome de Jesus, vença. Paulo falava lá em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, você pode falar assim, Rodrigo, como é que eu venço o passado? Quando as pessoas me perguntam como é que vence o passado, eu automaticamente tenho em mente que elas estão perguntando assim, como é que eu posso ser perfeito para vencer o passado? Não se trata disso, não se trata de ser perfeito. Olha o que disse Paulo aqui em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. É esse texto aqui que eu quero ler para vocês. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, escreveu Paulo, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Quer dizer, Paulo não tinha alcançado as metas que ele tinha se proposto a alcançar. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer aqui, esquecendo as coisas que para trás ficam? Continua correndo. Quando Jesus voltar, Jesus não vai querer saber se você chegou à linha de chegada. Ele vai querer saber se você está indo em direção a ela. E não preocupe com os que estão em redor. Alguns são atletas, conseguem correr mais rápido. Outros vão devagar, quase parando. Outros vão se arrastando. Mas o importante é que todos estejamos indo. Mas se você ficar olhando demais para trás, você não vai. Não vai. Em nome de Jesus, solte esse passado que prende você. Não seja como um elefante preso a uma corda que ele pode soltar a qualquer momento. Jesus quer libertar você. Basta que você aceite. E, por fim, entenda uma coisa. Deus perdoa o seu pecado. Mas as pessoas não perdoam, mas Deus perdoa.
Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Mas o problema é que se você mesmo não se perdoar, o perdão de Deus vai poder fazer muito pouco na sua vida. Deixa Deus perdoar você. Sinta-se perdoado. Você pisou na bola? Eu também pisei. Quem não pisou, meu amigo? Quem não errou nesse mundo? Quem está com dignidade para tirar a primeira pedra? Não atire nos outros, mas não fique eternamente esperando a pedrada. Se Jesus já disse para você, eu também não te condeno, vai e não peques mais, levanta e sai desse pátio. Não fica aí chorando esperando uma pedrada que não virá mais. Ele já perdoou você. Aceite o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Isso também é terapêutico, faz parte do processo. É por isso que você talvez não vai se tornar aquela pessoa que você sonhava na infância, aquele artista da televisão. Eu, quando criança, por problema de autoimagem terrível, eu queria ser loiro dos olhos azuis, nariz fino e cabelo liso. Eu lembro disso. Eu tinha um trauma tremendo, porque meu cabelo não era liso. Até que eu descobri com Jesus que eu não preciso ser aquele estereótipo que a minha neurose imaginava que era o ideal para eu ser feliz. Bastava ser o Rodrigo que eu era, porém renovado pela graça de Cristo. Aí sim eu percebi que eu posso ser nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Eu não gostei de muita coisa que eu sofri. Eu não gostei. Mas sabe, se foram elas que me tornaram quem eu sou hoje, se foram essas coisas ruins que me permitem chegar hoje nesse vídeo e falar de esperança, de cura emocional para você, então valeu a pena. A minha biografia foi bem escrita, porque eu tive um coautor que é Deus. E você pode ter isso também. Eu posso não saber exatamente o que você está passando, mas eu sempre costumo dizer para os meus alunos que dor é dor, não importa se é uma dor de cabeça, uma enxaqueca, ou se é uma dor de dente terrível, ou se é uma dor no ciático. Eu posso não estar com a sua enxaqueca, mas se eu estou com o meu ciático me matando, eu posso dizer que eu entendo. Eu posso não estar com o ciático doendo, mas se eu estou com uma dor de dente terrível, eu posso falar que lhe entendo. Então, aproveite, pegue os seus traumas e transforme-os em terapia para si e para os demais. Isso vai ajudar você. E também não vou enfeitar o pavão, nem dourar a pílula. Há traumas que você resolverá. Há traumas que você apenas conviverá com eles. Nem tudo vai ser solucionado. No vídeo anterior eu falei, alguns cegos como Bartimeu, Jesus cura. Outros não, mas eles podem virar Stevie Wonder. Pense nisso. E, para terminar, leia a história da redenção na primeira pessoa do singular. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira... Porque Deus amou Rodrigo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que toda vez que o Rodrigo crer nele, o Rodrigo não vá para a morte, não pereça, mas tenha vida eterna. Rodrigo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Percebeu? E disse Deus, façamos Rodrigo a nossa imagem e nossa semelhança. Seja ele fecundo. Leia essas promessas na primeira pessoa como eu tenho lido para mim. Você tem o direito, aí sim, de ser um pouco, eu não diria egocêntrico, porque é uma palavra forte, mas ser um pouco voltado para o seu próprio self. Você e Deus. Depois você tem que sair dessa relação e encontrar com o seu semelhante. Porque eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Mas há momento para tudo debaixo do sol, diz o Eclesiastes. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo que você tem que ter uma relação coletiva com Deus, você no meio do grupo, e há momentos que você tem que ter uma relação pessoal com Deus. Até Jesus foi assim. Houve momentos em que Jesus estava no meio das multidões. Houve momentos em que ele estava apenas com os 12. Houve momentos que ele levou apenas 3. João, Pedro e Tiago com ele. Houve vezes
em que Jesus precisava dos discípulos para darem forças a ele, como ele falou, orem comigo um pouco, porque eu não estou aguentando. E houve muitos momentos em que Jesus se afastou das multidões, dos discípulos, subiu ao monte e orou ele ao Pai. Em João capítulo 17 tem a oração sacerdotal de Cristo, onde ele fala assim, Pai, estes que tu me deste, cuida deles, Senhor. Glorifica-me com a glória que eu tive antes de ti, antes que houvesse mundo. Já noutra ocasião, ele ensinou uma oração no coletivo. Pai nosso que estás nos céus. Então, com Jesus, eu aprendo que haverá um momento de dizer Pai nosso e haverá um momento de dizer meu Pai. Como se fosse só eu e ele no universo. E fica tranquilo. Deus é onisciente o bastante, onipotente o bastante, para conseguir relacionar com todas as criaturas do cosmos, como se cada uma delas fosse única. Ele tem esse poder. Então desfrute isso. Aceite a salvação de Deus. Eu sei que você às vezes está frustrado com Deus. Dia desses alguém escreveu numa rede social aí, olha, eu não sei se Deus existe, eu prefiro acreditar que não, porque o que eu vejo dele eu não gosto, ponto final. O jeito como ele lida com a história. Oh, meu irmão, minha irmã, seja esperto, não discuta com o especialista. O especialista sabe mais do que você. E uma característica do especialista é fazer coisas que nós não entendemos. Ponto. Se eu confio no especialista médico, no especialista advogado, no especialista veterinário, no especialista culinário, no especialista piloto, por que eu vou duvidar do especialista maior que é Deus? Olha a minha confiança. Eu não sei pilotar um avião, eu entro ali e faço exatamente o que o piloto manda. Você fala assim, atenção senhores passageiros, afivelem o cinto de segurança porque vamos entrar numa área de turbulência. Eu poderia questionar, mas por que ele não desvia da área de turbulência? Não. Se ele está passando pela área de turbulência, ele sabe o que está fazendo. Ora, se eu confio assim em especialistas humanos que podem falhar, por que eu vou duvidar do meu Deus, que é o especialista maior? Então, lembre-se disso. Quem está em Cristo é nova criatura. E é isso que Ele quer tornar a mim e a você, uma criatura nova. Com as nossas fraquezas, com os nossos defeitos, mas pessoas que podem ajudar umas às outras na caminhada rumo ao reino dos céus. Quem fala isso para você não é um psicólogo, porque eu não estudei psicologia, nem fiz psicanálise, muito menos psicoterapia. Mas eu já fui paciente. E descobri que, às vezes, a melhor maneira de ser mais ou menos um mecânico é tendo um carro que lhe dá muitos problemas. Dessa forma, quem tem um carro problemático pode falar para o outro, olha, isso aqui deve ser a rebimboca da parafuseta, porque o meu também tem esse problema. Então, como eu sou um carro com muitos defeitos, e já fui a vários mecânicos, eu acho que eu tenho, pelo menos, essa experiência para compartilhar com você aí. Busque ajuda. Deus pode sarar as suas feridas. Eu tenho certeza. Ele tem sarado as minhas. Um grande abraço e que Deus abençoe você.